Fala, meus consagrados. Para não sai, né? Fala, meus consagrados, beleza com vocês? Galera, vamos continuar aqui a nossa jornada sobre o curso de reta final para FGV dentro do assunto de JavaScript, ok? Vamos aí e, aliás, já vamos prosseguir nessa nossa jornada e vamos avançar um pouco mais sobre JavaScript. Vamos lá, pessoal? Galera, declaração de controle de fluxo. Simbora. Conceituação, galera. Pessoal, os controles de fluxo, as declarações de controle de fluxo controlam a ordem em que outras declarações são executadas. Por exemplo, eu criei aqui uma variável i, pessoal, var i com valor 1. Enquanto i for enquanto i for menor do que 10, faremos aqui nosso interpretador JavaScript vai executar esse bloco de instruções dentro desse while, perfeito? E lá no finalzinho, pessoal, nós vamos pegar e atualizar o valor de i. Para quê, pessoal? Para que essa variável de controle possa ser comparada sempre aqui no início. Então vejam que vai vir para cá, aí depois ele volta com o valor 2, aí é perguntado, 2 é menor que 10? Ele entra, executa esse bloco de instruções, e vai ser incrementado para 3, volta, 3 é menor do que 10, assim sucessivamente, beleza? Pessoal, dentro do JavaScript, nós temos as seguintes estruturas de condição e de repetição. As estruturas de condição, pessoal, são if, else e switch. E as de repetição, nós temos o while, temos o for in e o for off. Beleza? São 4 aí estruturas de repetição. Pessoal, nós vamos focar dentro dessa parte do while. Beleza? Dessa declaração de controle de fluxo, porque foi a que foi mais cobrada, ultimamente aí pela FGV. O while, pessoal, é o seguinte: executa uma instrução ou um conjunto ou um bloco de instruções enquanto, uma condição, aquela lá de cima, for verdadeira. A condição da estrutura é feita no início da declaração while e essa condição, pessoal, tem que estar entre parênteses e retornar um valor booleano. Vamos lá. Analisa o código JavaScript exibido a seguir. Pessoal, nós temos uma função xpto, que tem um parâmetro formal n. Dentro da nossa função, nós temos uma variável text, var text, que recebe uma string vazia. Temos, pessoal, uma variável i, perfeito, que é inicializada com 1, var i igual a 1. Enquanto i for menor ou igual a n, faça alguma coisa. O que ele deve fazer, pessoal? Ele deve pegar e com a variável text vai receber o valor dela mesma, esse mais igual, ele faz isso, o valor dela mesma anteriormente, concatenado com o valor de i na passada, beleza? Concatenado com ponto e vírgula. Depois o i vai ser incrementado em 1. Vai retornar e vai perguntar: o valor de i agora, ele continua sendo menor ou igual a n? Se sim, ele vai entrar novamente, vai concatenar mais um trecho para o variável text e vai incrementar o i, beleza? Depois, pessoal, ele vai retornar o valor da variável text. No comando JS, pessoal, JavaScript, a expressão chamando xpto, passando o parâmetro real, valor 5, vai me retornar o que, galera? Vamos embora. Pessoal, nós temos aqui nosso script, perfeito, aqui é o comentário do professor, e temos a função que eu expliquei para vocês, que é a função do enunciado. E lá embaixo eu tenho o seguinte: document.write xpto, chamando a função xpto aqui, passando o parâmetro real 5, que vai ser utilizado para o parâmetro formal n. Então, pessoal, n vai assumir o valor 5, perfeito? Text começou com uma string vazia,
O i começou com 1, beleza? E ele perguntou, o i é 1, ele é menor ou igual a 5? Sim. Então ele entra aqui dentro do while. Pessoal, o teste vai concatenar com seu valor original, que é vazia, concatenar com o valor de i, que é 1, perfeito, está aqui, e concatenar com ponto e vírgula, está aqui. O i, então, vai ser incrementado em 1, vai ser 2, perfeito? Aí ele volta. 2 é menor ou igual a 5? 2 é menor ou igual a 5. E aí, nós entraremos novamente, onde vamos pegar o valor atual de teste, que era 1, ponto e vírgula, vamos concatenar com 2, está aqui, e concatenar com ponto e vírgula. O i vai ser incrementado para 3, está aqui. Voltou. 3 é menor ou igual a 5? Sim, é menor ou igual a 5. Então, vamos concatenar. O teste vai receber o valor original anterior de teste, que é 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, e vai concatenar com i, que é o valor 3, e concatenar com ponto e vírgula. Perfeito? O i, então, vai ser incrementado para 4. Aí ele volta, pessoal. 4 é menor ou igual a 5? Sim, é menor ou igual a 5. Teste vai receber o valor anterior de teste, que é 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, concatenado com o valor de i, que é 4, concatenado com ponto e vírgula. O i, então, vai ser incrementado para 5. 5, ele é menor ou igual a 5? Sim, ele é igual a 5. Entrou. Teste vai receber o valor dele anterior, 1, 2, 3, 4. Concatenar com o valor atual de i, que é 5, perfeito. E concatenar com ponto e vírgula, tá aqui. O i, então, vai ser incrementado em 1, pessoal, 6. Ele volta. 6 é menor ou igual a n, que é 5? Não, é maior, então sai. Retorne, então, o último valor de teste. 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula. E aí, pessoal, quando eu for document.write, xpto5, ele vai me retornar isso aqui. Beleza? E a letra C de casa. Pessoal, agora nós vamos trabalhar com arrays e exclusivamente, pessoal, com métodos de arrays, que são aí, ultimamente para FGV, são bem cobrados dentro aí do assunto de arrays de JavaScript. Pessoal, o primeiro método que nós vamos ver é o chamado de every, ou seja, para cada valor ali de um array. Executa uma função para cada elemento do array. Não executa a função para elementos vazios do array. E não altera o array original. Beleza, pessoal? Retornará true se uma função retornar true para todos os elementos. Galera, se essa função retornar false pelo menos para um dos elementos do array, então esse método every vai retornar false, pessoal. Se pelo menos um dos elementos retornar false para a função que você jogou como parâmetro para o every, então vai retornar false, beleza? Então, pessoal, o every ele retornará um valor booleano, true ou false. E retornará true se a função que você passou como parâmetro lá para o every, se essa função retornar true para todos os elementos do array. Se pelo menos um dos elementos do array for retornar false, então o método every do array vai retornar false. Vamos lá, pessoal, para exemplo, que fica mais fácil. Vamos ter aqui, pessoal, uma função chamada checkarIdade. Function checkarIdade com parâmetro formal idade. Retorne idade, a comparação de idade maior que 18. Ou seja, se todos os elementos de um array forem maiores que 18, então o every vai retornar true. Se pelo menos um dos elementos do array retornar menor ou igual a 18, se pelo menos um dos elementos, então o every vai retornar false.
Vamos lá, galera. Eu tenho aqui uma constante idade, const idades, beleza? Que é um array de 4 elementos, que vai de 0 até a posição 3. 4 elementos. Pessoal, vejam que todos eles têm um valor maior que 18, menos um aqui, ó, 16. E quando eu faço idades, array idades, ponto every, passando o nome da função, então vai falar o seguinte, olha, para cada um dos elementos do meu array idades, aplique, mande como parâmetro para a função checar idade. Então ele começa com 32. Aí ele retorna 32 é maior que 18? True. Aí vai para o próximo elemento, 33. 33 maior que 18? Retorna true também. Opa! Agora, pessoal, o terceiro elemento da posição 2. 16. 16 é maior que 18? Falso. Então ele vai retornar a função falso para esse elemento. E o 40, pessoal, ele vai retornar true, porque 40 é maior que 18. Porém, pessoal, vejam que pelo menos um dos elementos do nosso array retornou falso para uma função que você chamou lá no every, que você passou como parâmetro. Então, por isso, o every vai retornar o que? Falso. Tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Ok? Pessoal, então vamos lá. Analise o código JavaScript exibido a seguir. Function xpto x. Retorne o resto da divisão de x por 2 é igual a 0. Ou seja, pessoal, o que ele vai me retornar, galera? Essa função vai me retornar true se o valor de x for um número par. Ele vai retornar false se o número x for um número ímpar. Por quê? Porque eu já expliquei que essa comparação aqui, pessoal, resto da divisão de algum número por 2, se ele for igual a 0 é par, se ele for igual a 1 é ímpar, beleza? Então, pessoal, eu tenho aqui números, que é uma constante, com 4 elementos. 22, 0, 18, 1. Opa! Olha aqui o caguetinha, o X9 do grupo. Ou seja, pessoal, pelo menos um dos elementos aqui do array não vai passar nessa checagem da função xpto. E se eu faço alert, que eu vou passar aqui, né, uma caixa de diálogo com false ou true, dependendo aí se todos os elementos de uma função, todos os elementos do nosso array passarem pela função que você mandou pelo every. Galera, números.every xpto, ou seja, me aplique a cada um dos valores do meu array números a função xpto. 22, ele vai retornar, pessoal, true. Por quê? Porque o resto da divisão de 22 por 2 é igual a 0. Então ele retorna true. 0 vai retornar true, 18 vai retornar true e esse cara vai retornar false. Com isso, pelo menos um dos valores, pessoal, retornou false. Então, com isso, every vai retornar, isso aqui, pessoal, vai retornar false. Beleza? O valor exibido na execução desse código é false. Então, pessoal, eu coloquei para vocês aqui o seguinte. Aqui é números.every xpto. Ele vai retornar false. E aí, pessoal, eu fiz um for para percorrer cada um dos elementos do nosso array e para i igual a 0, que é a primeira posição, enquanto i for menor que o tamanho do array números, ok? Faço o seguinte, xpto e eu passando aqui o valor da posição de i naquele momento. Depois o i vai ser incrementado. Então, pessoal, ele vai de 0, né, até 1, 2, 3. Ele vai até 3, perfeito? E ele vai fazendo a comparação. Então, nós podemos ver, pessoal, que 22 vai retornar true, 0 vai retornar true, 18 true e 1 vai retornar false. Se pelo menos um dos valores retornar false para a função que você mandou aqui no every, então o every manda um false para você, beleza?
Pessoal, sorte. Aqui não, pessoal. Esse cara, ele já vai fazer uma alteração no seu array. Ele vai ordenar o seu array e vai fazer uma alteração no seu array. Olha só, eu tenho um array professores, que é uma constante, com Rogério, Pacheco, Walter e Joses. Documento.write professores. Então ele vai imprimir, pessoal, na ordem que eu coloquei. Rogério, Pacheco, Walter e Joses. Quando eu faço professores.sort, pessoal, ele reordena, ok? Ele ordena os elementos, no caso aqui de ordem alfabética, porque nós estamos trabalhando com strings, e fica Joses, Pacheco, Rogério e Walter. Quando eu faço documento.write, professores novamente. E eu posso, pessoal, fazer uma ordenação e depois reverter essa ordenação, ou seja, de forma decrescente. Galera, o mesmo array, Rogério, Pacheco, Walter e Joses. Aí eu faço professores.sort, né, que deveria ser Joses, Pacheco, Rogério, Walter, só que aqui eu faço um reverse. Quando eu faço um reverse, pessoal, eu faço documento.write professores, ele traz Walter, Rogério, Pacheco e Joses, na ordem decrescente. Galera, assinale o trecho de código JavaScript que define e ordena corretamente um array. Temos, pessoal, const fruits, ok? O nome do nosso array é fruits, ok? De frutas em inglês, beleza? Todos eles estão declarados de uma forma correta. Porém, pessoal, vejo que o examinador esqueceu de mudar o nome aqui do array. Por que ele colocou aqui casa, apartamento, sítio, né? Então não tem nada a ver com não tem nada a ver com frutas, né? Tem a ver com imóveis, né? Então deveria ser imóveis. Pessoal, mas veja o seguinte. Olhem só esse array. Nós temos o primeiro elemento, vírgula, segundo elemento, vírgula, terceiro e quarto elementos, todos eles separados por vírgulas. E um array em JavaScript, nós utilizamos colchetes, ok? Não é chaves, não é parênteses, são colchetes, com os elementos internos separados por vírgula, beleza? O que isso me diz, pessoal? Que a letra A está errado porque ele está fazendo a separação por ponto e vírgula. Vai embora. A letra B está ok aqui. Nós temos os colchetes, a separação por vírgulas, perfeito? Então aqui na letra B vamos continuar com ela, perfeito? Por enquanto vamos ainda continuar com ela, mas a gente não vai ver daqui a pouquinho o método sort. Vamos ficar por aqui, ok? Com essa análise. Por quê, pessoal? Porque dessa forma você pode matar várias letras sem precisar, ok? Continuar a sua análise. Vamos lá. Na letra C, nós temos a declaração de fruits, beleza? Só que ele, pessoal, ele faz os elementos de um array com chaves e dentro dos elementos, né, a separação dos elementos, ele faz com ponto e vírgula. O C, pessoal, é totalmente errado, beleza? Pessoal, D, ele utilizou colchetes, perfeito, e separou por vírgula, ok. E o E também, colchetes e separou por vírgula, perfeito. Então nós ficamos com B, D e E. Pessoal, e na B, ele utiliza o seguinte, fruits.sort. Galera, qual é o código que define e ordena corretamente um array? Letra B de bola, perfeito? A também faz uma coisa correta, fruits.sort, e a letra C também. Só que a letra C, pessoal, e a letra A foram descartados na rodada anterior, perfeito? Na letra D e na letra E, pessoal, ele utiliza o seguinte, array.sort, passando fruits como um parâmetro. E não é assim, pessoal, é o nome do array, ponto, método sort. A letra D e a letra E, pessoal, tem o mesmo conteúdo. Eu acho que ele errou aqui na hora da criação da questão. Porém, pessoal, o nosso gabarito,
é a letra B de bola. Ela está bem construída do início até o final. Beleza? Ok? Pessoal, o método map, ele cria um novo array ao chamar uma função para cada elemento do array, pessoal. Ele chama uma função uma vez para cada elemento em um array e faz a criação de um novo array. Ele não executa a função para elementos vazios e ele não altera o array original. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho um array chamado números. Perfeito? É uma constante números com os valores 4, 9, 16 e 25. E eu vou aplicar, pessoal, para cada um desses caras, eu faço o seguinte, ó, números.map e eu passo um valor. Pessoal, enquanto o Every apenas me retorna true ou false, o map ele me retorna um array novo. Por quê, pessoal? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear para cada um desses valores, eu vou aplicar a função math.sqrt. Ou seja, pessoal, eu vou aplicar a raiz quadrada para cada um dos elementos do meu array número e eu vou criar um novo array, que é da raiz quadrada desses números aqui. Então, pessoal, números.map, passando aí o math.sqrt, ele vai gerar um array novo de 2, 3, 4, 5. Mas números, pessoal, vai continuar tendo os mesmos valores, 4, 9, 16, 25. Pessoal, e você também pode não só aplicar funções pré-definidas dentro do JavaScript, quanto você pode utilizar uma função que você definiu como programador. Pessoal, eu tenho uma função onde eu tenho um número, né, eu tenho um parâmetro num, que ele retorna num vezes 10. E eu tenho aqui uma constante números, que é um array de 4 elementos, 65, 44, 12 e 4. Perfeito? E o que acontece, pessoal? Document.write números map e eu passo a função. Com isso, pessoal, ele vai me retornar um array onde cada elemento vai ser multiplicado por 10. Está aqui, ó. Mas se eu imprimir o array original números, vai estar com seus valores 65, 44, 12 e 4, sem problema algum. Ok, pessoal? Pessoal, quando eu tenho uma função que tem apenas um parâmetro, ele vai trabalhar com o valor do elemento. Perfeito? Agora, quando eu tenho uma função que contenha dois parâmetros, o primeiro parâmetro vai representar o valor do elemento, o primeiro parâmetro vai representar o valor do elemento, e o segundo parâmetro vai representar o índice do elemento. Beleza? O que acontece, pessoal? A minha função agora contém dois parâmetros, num e index. Ele vai me retornar a multiplicação de num vezes index. Ou seja, o primeiro parâmetro vai corresponder ao valor do elemento e o segundo parâmetro vai corresponder ao valor do índice do elemento. Então, se eu faço números.map e eu passo aqui a função com dois parâmetros, quer dizer o seguinte, me crie um novo array onde eu quero para cada um dos elementos a multiplicação do elemento, de cada elemento de números, de cada valor do elemento de números, vezes o seu índice. Então, pessoal, a primeira rodada é 65 vezes 0, 0. A segunda rodada, 44 vezes 1, 44. A terceira rodada, 12 vezes 2, 24. E a última rodada, pessoal, 4 vezes 3, 12. Agora, se eu imprimo números, tá aqui, ó, 65, 44, 12 e 4. Vamos lá, pessoal. Var números com valor de 4, com os valores 4, 9 e 16. Eu tenho o seguinte, pessoal, eu tenho aqui a criação da variável xpto. O que ela vai ter, pessoal, de informação? Ela vai ter um array retornado pelo método map, ok? Aplicado aqui
ao array números, onde a função, eu já estou passando a função diretamente dentro aqui dos parênteses, ok? Aliás, dos parênteses do map. Aqui, pessoal, vejam que eu criei uma função com um nome chamado função. Aqui eu já criei uma função que não tem nome. É uma função exclusiva dentro para esse map aqui. Só vai ser utilizada aqui dentro desse map. Perfeito? Veja que aqui eu tenho map, né, números.map, função. E aqui, pessoal, eu já fiz o seguinte, números.map, e eu criei uma função dentro aqui dos parênteses do map. Perfeito? Ou seja, aplique essa função para cada um dos elementos de números e me retorne um novo array para XPTO. E ele falou o seguinte, pessoal, para cada um dos valores do array números, para cada um dos valores dos elementos do array número, me retorne o deslocamento à esquerda de duas casas desses números aqui. Perfeito? Então, o que acontece, galera? Tem aqui, ó, var números, com os valores 4, 9 e 16. XPTO, que também aqui é uma variável declarada com var, vai receber um array que vem de map, números.map, passando aqui a função, onde cada um dos elementos, pessoal, vai ter um retorno do seu valor deslocado duas casas à esquerda. E aí, pessoal, quando eu faço aqui, ó, documento.write números, ele continua 4, 9, 16. Só que quando eu faço documento.write XPTO, tem 16, 36 e 64. Perfeito? Ok? Aí você pode falar o seguinte, professor, mas como é que ele chegou de 4 para 16, de 9 para 36 e 16 para 64? Pessoal, quando nós estamos utilizando aqui o deslocamento de bits, então eu tenho que transformar o número decimal em bits. Galera, pesquisa um pouquinho sobre essa parte aqui, para que vocês, sobre transformação da base binária para da base decimal para binária, da binária para decimal, mas é bem fácil, é bem tranquilo. Aqui, cada um da posição dos bits que representa um número binário desse valor decimal, cada uma dessas posições, pessoal, é uma potência de 2. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, elevado a 5 é 32, elevado a 6, 2 elevado a 6 é 64 e 2 elevado a 7 é 128. Perfeito? Se eu quero um valor da base 10, um valor 4 na base 10, então o único bit ligado é o 4 aqui, ó. O restante aqui, pessoal, vejam que está zerado. O 0 à esquerda não nos importa muito, beleza? Então aqui, pessoal, é 1, 0, 0. Se eu vou deslocar, pessoal, duas casas à minha esquerda do valor 4, perfeito? Tá aqui, ó. Opa, aqui não. Deixa eu apagar, pessoal. Aí. Então aqui, pessoal, 4, né, o valor 4, deslocar duas casas para a esquerda. Então ele vai deslocar para a minha esquerda duas casas. Então ele vai andar uma casa, duas casas aqui, ó, 16. Então ele deslocou o 100, pessoal, duas casas à esquerda. E lá na minha direita ele vai preencher com 0. Beleza. E o que isso me diz, pessoal? O único número que está com o bit ligado é o 16. Está aqui, ó. Então, 4 deslocar duas casas à esquerda é o valor 16. Agora 9, pessoal. 9 é o seguinte. Pessoal, 9 é o 8, o bit ligado no 8 e o bit ligado no 1. Porque 8 mais 1, 9. Perfeito? 8 mais 1, 9. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou deslocar duas casas à minha direita, à minha esquerda, aqui com 9, perfeito? Tá aqui, ó, tá vendo, pessoal? Ele deslocou uma, duas. Então aqui, ó, 1001, tá aqui, 1001. Mas ele preencheu lá na minha direita com 0. Pessoal,
basta agora você pegar e somar onde estão os bits ligados. 32 mais 4 dá 36. E finalmente, pessoal, 16. 16, pessoal, o bit ligado é aqui, ó, no 16, perfeito? O restante está desligado. Então fica 1, 0, 0, 0, 0. Eu vou jogar duas casas para minha esquerda, 1, 0, 0, 0, 0, e eu vou preencher com 0 na minha direita. Então, onde é que tem apenas o bit ligado, pessoal? No 64. Então, 16, deslogar duas casas à minha esquerda, é o valor 64. Perfeito? Então, o que acontece, pessoal? Ele fala aqui, aliás, voltando. Ele fala o seguinte: após a execução desse trecho de código, os valores do meu array números vai continuar o mesmo, pessoal. 4, 9, 16, 4, 9, 16. E o novo array XPTO, pessoal, vai estar com a função de deslocamento de duas casas à minha esquerda para cada um dos valores. Então, se for respectivamente, aqui ó, 16, 36, 64. 16, 36, 64. Beleza? Então, pessoal, a letra B é a única que trouxe aí uma forma correta, né, a sequência correta aí dos valores de números e XPTO, respectivamente. Pessoal, nós temos aqui um array A, beleza? Com os valores de 1, 2, 3, 4, 5. E um array B, que recebe, pessoal, um array novo a partir do método map de A, passando a função XPTO. E aí, pessoal, ele vai retornar aqui numa caixa de diálogo, um alert, o valor do nosso array B. Pessoal, nós temos o seguinte, função XPTO. Agora, pessoal, a gente está falando do valor de cada elemento e de seu índice. E o que ele quer, pessoal? Que o novo array seja formado por elementos onde cada elemento vai ser o resultado da multiplicação do valor do elemento atual vezes o seu índice do array A. Então, um novo array, que vai ser o array B, vai receber, pessoal, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o valor dos elementos do array A vezes o seu índice, 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu for multiplicar, pessoal, será o seguinte, 0, 2, 6, 12 e 20. Beleza? Porque aqui a gente vai multiplicar o valor do elemento, de cada elemento de A, vezes o seu índice, para criar um novo array. Tá aqui o array B, pessoal. Beleza, galera? Tá aqui, ó. E aí, pessoal, assinar o conteúdo exibido na execução do código acima. 0, 2, 6, 12 e 20. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a próxima aula a parte de funções, porque para a gente vai ficar somente com essa parte aí de controle de fluxo com while e com alguns métodos que nós aplicamos nos arrays. Perfeito? Então vejo vocês na próxima aula. Valeu, galera!